vindo e às vezes parece que nós nos perdemos. A vida, em seu caminhar, ela é incontestavelmente bela, basta que nós nos aprofundemos e saibamos valorizá-la acima de tudo. Mas, acima de tudo, algo deverá ser valorizado por nós para que entendamos, então, este sentido da vida. Acima de tudo, gratidão, gratidão, gratidão a Deus por nos proporcionar, mais uma vez, essa existência carnal na qual todos nós estamos fazendo parte. Essa vida, em sua variedade, ela ainda guarda alguns mistérios, naturalmente. Para os materialistas, ela tem um começo e tem um fim. Mas nós já sabemos que ela é muito mais grandiosa, porque além do aspecto orgânico, ela tem um aspecto espiritual que nos comove profundamente. Basta que nós vejamos, ao nascer e ao pôr do sol, quanta beleza nós admiramos. Belezas estas que nós queremos guardar através de quadros ou através de fotografias. Quanto nós nos emocionamos diante dos belos exemplos de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Chico Xavier. Quanta beleza diante da relação familiar que se estreita e como nós vibramos uns pelos outros para que tenhamos sucesso, para que tenhamos felicidade e as pessoas, enfim, sejam felizes. A vida, em sua função material, ela também, nós encontramos nela toda uma sustentação. E para que nós estejamos aqui, nós encontramos não só essa sustentação material, física, como uma sustentação espiritual. Na física, através dos nossos pais, dos nossos familiares, daqueles que nos querem bem, que nos auxiliam a caminhar, para que lá na frente encontremos esses momentos de felicidade que tanto ansiamos. Na parte espiritual, a equipe espiritual que se conjuga para que nós, então, possamos desenvolver as nossas necessidades evolutivas diante do processo reencarnatório em que ora nos encontramos. E aí, nós vamos observar por que nós estamos aqui. Somos naturalmente matriculados pelo Senhor da Vida na grande escola intitulada Planeta Terra. Matriculamos-nos tal qual os nossos pais fizeram em algum período das nossas existências conosco. Mas ao nos matricularmos na escola da vida, os nossos pais pedem-nos então que nós aprendamos as letras, consigamos desenvolver a complexidade dos algarismos, possamos entender ciências tais como a física, a química e tantas outras necessárias ao nosso conhecimento. O Senhor da Vida, ao matricular-nos na escola do planeta Terra, deseja que nós aprendamos, acima de tudo, a amar. O amor é, na síntese do evangelista João, aquilo que o Senhor da Vida pede que nós aprendamos. E o Mestre Jesus, sabendo e entendendo profundamente as leis sábias do Senhor da Vida, Ele nos dá todo o amparo necessário para que assim possamos proceder ao aprendizado do amor. A criação, ela é extremamente complexa. E complexos somos todos nós. Na verdade, é nesta complexidade, na nossa formação, na nossa criação, na beleza que existe em nós, que nós devemos, quase que por obrigação, dar um sentido às nossas existências. A vida imediatista e ainda profundamente material de um grande percentual da civilização, da população da humanidade, ela tem se debatido profundamente, exatamente porque não encontra um caminho para a sua vida. Não entende o porquê das suas existências e assim tem permanecido numa fase de enfermidade que às vezes
fica até difícil o diagnóstico para as equipes médicas. As pessoas têm sofrido profundamente de ansiedades, de depressões, de medos, fobias várias. As pessoas não conseguem se enxergar, não conseguem se olhar no espelho e verem quem realmente são. A beleza exterior tem feito muito mais parte da vida de uma grande parte de nós do que exatamente da beleza interior. E é exatamente nesse fator da não compreensão das nossas existências que nós temos ainda uma humanidade enfermiça. Nessas enfermidades, a partir do momento que nós damos um pouquinho de atenção, nos aprofundamos, temos as nossas intimidades com Deus, começamos a ver que as nossas existências, então, têm uma dimensão diferenciada. Não conseguimos encontrar alegria nas coisas simples, não nos entendemos como parte da natureza, não conseguimos encontrar beleza nos animais, não conseguimos encontrar beleza nas flores, não temos cuidado com a água, não temos cuidado com o ar, e por isso nós temos ainda corações entristecidos. Um escritor americano, certa feita, escreveu um livro intitulado Em Busca da Felicidade. E passou quase um ano percorrendo as maiores cidades americanas para que pudesse mostrar às pessoas como elas poderiam encontrar a felicidade. E ali ele discorria e as pessoas se encantavam, mas ele não conseguia fugir daquilo que teoricamente ele havia colocado no seu livro. E já no final daquele ano, já um pouco cansado também daquelas viagens, daquela divulgação, do momento de autógrafos, desce ele do táxi. E quando olha assim ao lado, na pequena esquina onde o táxi para, ele observa uma mendiga. E naquele exato momento, uma revoada de pombos passa em cima das cabeças. A mendiga, então, olha para aqueles pombos e diz assim: Senhor, como tu me estragas com tantos mimos. E aquele escritor ficou encantado com aquela frase e ficou com a sensação que a busca da felicidade que ele havia transcrito naquele livro, e mais uma vez ele ia mostrar às pessoas como buscar essa felicidade, passou a não ter mais tanto significado, porque ele também nunca tinha reparado na beleza de uma revoada de pombos. E assim, nós não temos encontrado este sentido para a vida. Quantas vezes nós nos indagamos quem na verdade somos, de onde viemos, para onde vamos? Quais são as missões que nós deveremos ter ou deveremos desenvolver aqui na Terra? O que diz a minha intimidade nos momentos em que eu estou em prece com o Senhor da vida? Quantas vezes tenho me olhado no espelho, agradecido pelo que sou e pelo que eu preciso desenvolver, a capacidade que eu tenho, o fato de poder levantar-me sozinha, dirigir-me ao meu trabalho, sem que fique na dependência de alguém que me conduza. Quantas vezes sou agradecida a Deus pela existência e por tudo que Ele me tem proporcionado nesta atual vivência reencarnatória. Nós vamos observar que todos nós temos, na verdade, um sentido para as nossas existências. E esse sentido deverá começar dentro de casa, na educação que os nossos pais nos devem dar. Os nossos pais têm muito mais cuidado em planejar para nós um futuro de sucesso materialmente falando, para que sejamos bem-sucedidos, para que estudemos, para que adquiramos uma série de bens materiais, achando que, na verdade, são esses bens materiais que irão causar-nos, então, essa felicidade que tanto ansiamos. Mas os pais ainda há pouco têm se preparado para poder levar a seus filhos
o sucesso, poderíamos dizer assim, entre aspas, espiritual. Para que eles se percebam como esses seres imortais que transitam neste processo multimilenar em que todos nós estamos inseridos. Hoje, naturalmente, melhores que ontem. E que precisamos nos auto-preparar para que sejamos bem melhores no amanhã. E o nosso amanhã não significa daqui a algumas décadas, não significa na velhice, mas o nosso preparo hoje para o nosso amanhã, numa outra oportunidade reencarnatória que o Senhor da vida assim o permita que tenhamos. Será que nós ainda, dentro da nossa forma de pensar, ainda achamos que a vida se inicia na concepção, porém, ela ainda transcorre de modo a que quando eu retornar ao mundo espiritual, eu tenha duas oportunidades. Ou então eu vou para o céu, onde lá naturalmente ficarei sem nada fazer, diante do tanto que eu já fiz aqui na Terra. Ou então, se eu em nada procedi no bem, naturalmente eu irei para alguma zona intitulada Zona do Inferno, ou quem sabe eu ainda passarei por algum processo meio sombrio em alguma zona purgatorial, para que depois possa adentrar ao mundo dos bem-aventurados. Na verdade, a vida tem nos mostrado que, se não lhe dermos um sentido, se não promovermos em nós uma reforma interior, para que nós nos sintamos melhores, mais amados, efetivamente colaboradores deste mundo novo que nos aguarda para esse processo de regeneração que está dando os primeiros passos ainda tímidos, nós passamos ao mundo espiritual exatamente da forma como aqui estivemos. O sentido que nós teremos que dar às nossas vidas é essa dimensão maior, essa dimensão que irá facilitar, sem dúvida alguma, as nossas existências. E Leon Denis, diante do sofrimento pelo qual todos nós ainda estamos passando, porque nenhum de nós fica incólume às questões, às vicissitudes, às adversidades da vida no nosso mundo atual, na nossa atual existência. Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem nos dizer que as imperfeições sociais de que todos, mais ou menos, sofremos, são o resultado dos erros coletivos do passado. Não achemos nós que quaisquer ações menos interessantes que façamos aqui, ou todas as ações no bem que venhamos a desenvolver, fiquem limitadas ao nosso núcleo de amizades, ao nosso núcleo social ou ao nosso núcleo familiar. Tudo aquilo que nós desenvolvemos tem naturalmente todo um progresso, tem naturalmente todo um reflexo, tem naturalmente toda uma ação que vamos desenvolvendo em função do bem ou das coisas menos interessantes. E Leon Denis conclui então que cada um de nós traz a parte de responsabilidade, tem o dever de melhorarmos pelo destino geral de toda a humanidade. Não nos esqueçamos de que tudo o que fizermos hoje irá refletir-se no bem que é necessário que desenvolvamos. Há pouco, quando nós nos preparávamos para chegar aqui, estávamos indagando conosco mesmos o que será que o Senhor da vida deseja para que o sentido que eu já acho que já estou dando à minha vida, ele possa ser um sentido maior. Quando Borginho anunciou sobre a Ecoar Bahia, essa associação para crianças de 6 a 17 anos, que um grupo de nós espíritas trabalha em Porto Seguro, diante de tudo aquilo, dessa gota que se pode fazer para auxiliarmos nessa humanidade tão necessária do que nós tanto alardeamos que já estamos no 3º milênio, nós vamos percebendo valores incalculáveis.
capacidades fantásticas, emoções que nos levam ao choro diante de crianças que, se a vida não lhes permitisse algo diferenciado, poderiam naturalmente cair nas malhas das imperfeições humanas. E ali nós vemos a menina que sai lá da sua humilde casa para se transformar numa bailarina. O menino que agora diz assim, às vezes para mim: tia Carlinha, sabe o que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser professor de música. Ou a menina me diz assim: sabe o que eu vou ser quando crescer? Professora de balé. E aí eu percebo, diante da iluminação do olhar daquelas crianças, que já se está dando um sentido para as suas vidas. A nossa atual existência, ela nos pede que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Não podemos mais estar aquém da realidade que toma conta das localidades onde nós nos encontramos, das realidades do mundo, deste planeta no qual nós reencarnamos e estamos inseridos. Nada mais passa despercebido a nossa atenção. Então, é quase que uma obrigação nos pronunciarmos diante da vida. E Leon Denis vem nos dizer que a educação das almas humanas as obriga a tomar posições diferentes. E, naturalmente, é aí que nós vamos entender quando ele diz que todos nós temos que passar alternadamente pelas fases da riqueza, da pobreza, do infortúnio, das perdas e da dor. Mas não existe momento algum em que nós já não tenhamos a percepção de que tudo aquilo pelo qual nós deveremos passar só servirá, e servirá em especial para que nós nos elevemos, para que nós nos aprimoremos diante das oportunidades reencarnatórias que a providência divina nos doou. Leon Denis vem nos dizer ainda que o que importa saber, acima de tudo, é o que somos, de onde viemos e para onde vamos e quais são os nossos destinos. Ele diz ainda que as ideias que fazemos do universo e suas leis, elas fazem nos perceber qual o papel que cada um de nós tem a exercer neste vasto teatro, onde naturalmente já sabemos que ocupamos espaços e lugares diferentes. Ora somos protagonistas, ora somos apenas os iluminadores, ora somos aqueles que apenas abrem a cortina, mas todos nós já exercemos alguma função importante neste mundo em que estamos. Dizer que para as coletividades e também para todos os indivíduos, a concepção do mundo que nós deveremos ter e da vida é o que determina os nossos deveres, os caminhos que temos a seguir e tudo aquilo que precisamos exercitar. Na verdade, ainda diante das indagações do porquê da vida, de quais o que nós precisamos fazer na nossa atual existência, Leon Denis diz que não existe nenhum homem que ainda não se tenha indagado do porquê da vida, o porquê da sua existência. E nenhum de nós ainda indaga o porquê de tantas diferenças, porque tantas têm capacidades diferenciadas. E diz ele ainda, nos indaga, que qual de nós ainda não perguntou a Deus por que tanto sofrimento? Porque, paralelamente, Ele não nos auxilia a compreendê-lo. Porque será que Deus é uma realidade ou é uma ficção? São essas indagações que nos vêm à alma e que Leon Denis pede que nós nos façamos. E dizer que as dificuldades que nós temos de entender a vida, a incoerência diante dos fatos da vida,
a multiplicidade de teorias que existem ainda tem permitido com que uma gama muito grande de homens perca o rumo, não queira entender a vida e ainda caia na indiferença e no ceticismo. E então nós vamos observar que a doutrina espírita vem nos revelar o porquê das nossas existências, as oportunidades que temos tido para estar aqui, o que nós então precisamos desenvolver, o que nós precisamos estender a mão para orientar aqueles que ainda não conseguem encontrar um destino melhor para as suas existências. A felicidade que tanto buscamos, ela na verdade se resume em tudo aquilo que nós deveremos desenvolver. No amor ao próximo, no amar a Deus acima de tudo e fazendo ao outro, ao nosso próximo, aquilo que gostaríamos que por nós fosse feito em idêntica circunstância. Nesse caminhar, então nós vamos entender aquilo que o Espírito Emmanuel nos vem dizer, não somente de pão viverá o homem, não somente da questão material, mas acima de tudo, nós somos um misto de espírito e matéria, porque não podemos nos esquecer que enquanto aqui estivermos, somos seres humanos. Na verdade, imortais, rumo à perfectibilidade, mas atualmente somos seres humanos. E Emmanuel, então, sobre essa questão nem só de pão vive o homem, vem ele discorrer de forma belíssima, para que nós então pensemos nas duas fases, na dualidade de tudo aquilo que vamos realizando. E Emmanuel diz assim, não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que possam fortalecer as almas. Não apenas a eugenia, que aprimora os músculos, mas também a educação, que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o espaço que pode extirpar o nosso defeito íntimo. Não somente o domicílio agradável para a vida física, mas também a manutenção da casa invisível para que sejamos melhores a cada dia. Não somente a claridade dos olhos mortais, mas também a visão divina para o nosso entendimento imperecível. Não somente o aspecto agradável, não somente as flores, os frutos, não somente a prática, a teoria, mas em especial a prática. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Não apenas tudo para nós, mas temos que aprender a dividir o pão da vida. Neste nosso processo, então, nós vamos observar que o Espiritismo vem nos dar as bases para a explicação, para a orientação das nossas vidas enquanto estivermos aqui no plano espiritual. Quanta tristeza deve ser para alguém que não consegue dar um sentido às suas vidas. Nos atendimentos fraternos das casas espíritas, da experiência que temos, como acreditamos que em todos os locais que abrem as suas portas ao atendimento fraterno. Quanta tristeza, quanta angústia, quantas lágrimas temos recebido no desvelar do sofrimento das pessoas que nos batem à porta. Quanta angústia quando nos dizem, eu não sei o que fazer da minha vida. Tenho tudo, mas não sei o que fazer. Tenho uma tristeza profunda e não sei como me livrar dela. Você ora quando tenho tempo. Você crê em Deus, em especial nos momentos de aflição. Você não conversa um minuto com o Senhor da vida. Você não consegue ler uma página do Evangelho, nem que seja antes de dormir. Eu me esqueço. E assim, é extremamente difícil nós encontrarmos um motivo para as nossas existências. E as pessoas vêm nos dizer, às vezes,
Mas eu tenho um sentido para a minha vida. Qual é ele? É o poder, é o dinheiro, é a fama. E aí as pessoas correm atrás desse propósito. E quanto mais adquirem, mais vazias se sentem. Temos outras, cujos propósitos são em favor dos degradados da terra. Madre Teresa de Calcutá, quando ela um dia indagou em uma carta a um padre, amigo particular com quem ela se escrevia, e Madre Teresa então indaga a esse padre: será realmente que Deus existe? Porque diante do sofrimento que vejo, dos seres jogados dentro das latas, dos latões de lixo, das chagas que parecem jamais fechar, da fome, daqueles que não têm mais um motivo para viver. E certa feita um jornalista pegou este desabafo de Madre Teresa de Calcutá para colocar de forma imatura. Madre Teresa de Calcutá duvidava da existência de Deus. E aí nós vamos observar que quantos acham que apenas são felizes nos palcos, diante das luzes da ribalta. Todos nós encontramos ou precisamos encontrar um motivo para as nossas vidas. A ideia da compreensão é para observarmos que ao reencarnarmos o plano divino nos ajustou tão milimetricamente que não temos como não entender o porquê das nossas existências. Nenhum de nós está aqui apenas por estar. Estamos todos nós com a capacidade naturalmente de desenvolver algo acima, às vezes, da nossa compreensão. O livro, Quando os Lírios Florescem, que é das casas André Luiz de São Paulo, escrito por uma senhora que faz parte do grupo mediúnico. Diz ela que essas casas que recebem espíritos totalmente deformados. Espíritos que, segundo a orientação espiritual, vieram às vezes com pouquíssima ou sem nenhuma ligação com aquele pai ou aquela mãe, mas apenas precisavam renascer, extremamente endividados diante das questões das existências. E aí, diz ela, que as pessoas deixam aqueles espíritos na porta das casas André Luiz. Ou então, levam-nos para que eles sejam atendidos pelos médicos e depois os abandonam, não retornam para buscá-los. As histórias são belíssimas, de existências e existências pretéritas, onde esses espíritos hoje vêm para, com tantas limitações motoras, cerebrais, para que possam então resgatar um pouco. E mesmo assim, eles vêm com um sentido para a vida, que é esse resgate inadiável que precisavam fazer diante da sua caminhada. E aí, nós vamos observar que quanta coisa boa nós temos recebido, não temos mais o direito de não sermos gratos a Deus desde o amanhecer ao anoitecer. Nesse sentido, para as nossas vidas, Ele está acima de tudo, no trabalho que precisamos desenvolver, na nossa renovação interior e na compreensão daquilo que estamos aqui, pelo qual estamos aqui. O Espírito Emmanuel, André Luiz e Chico Xavier. No livro Estude e Viva, diz ele que para encontrarmos esse sentido da vida, na lição até o fim, dizem eles assim, para que nós possamos refletir. Já sentiu prazer em ajudar alguém, sem o interesse secundário, até o final, para ver se a pessoa foi bem-sucedida ou então se recuperou? Como nos sentiremos se tivermos a oportunidade de fazer um serviço
que exija muito sacrifício de nós, mas nós aí o realizamos, sem necessariamente sintamos que a pessoa nos admira ou possa nos agradecer. Quantas vezes, quantas oportunidades e quantas ocasiões nos devemos permitir a ter para ajudar os desorientados, os nus, os famintos. Acrescentaria particularmente quantas vezes temos a oportunidade de auxiliar os deserdados de sentimentos, os nus de emoções, os famintos de amor. Quantas vezes já nos dedicamos ou temos nos dedicado a essas oportunidades? Emmanuel vem nos dizer, inclusive, são tantas as oportunidades que nos são concedidas. Basta que nós estendamos as mãos e as escolhamos, porque elas são muitas. São então, e a partir do momento que nós assim fizermos, teremos efetivas vitórias diante daquilo que precisamos realizar. Para muitas criaturas, diz Emmanuel, é exatamente esse estender de mãos que permite com que elas mudem completamente as suas existências. E dizer que nestes empreendimentos do bem, na dedicação ao bem, quantas pessoas têm encontrado a cura para os seus males. Quanta alegria, quantas benesses nós temos tido. Participamos de uma ONG chamada Associação Ciranda da Vida, que apenas atende pacientes oncológicos. E podemos afirmar a vocês quanta tristeza ainda se instala no peito daquelas mulheres. São os filhos que nem sequer olham para elas. São os maridos que abandonaram as suas mulheres porque elas são portadoras de algum tipo de câncer. E aí elas dizem, nos momentos de compartilhamento, a minha vida já era muito sem graça. Agora eu me pergunto o que é que eu ainda estou aqui fazendo. Quantos cânceres têm abalado os corações dos homens? Quanta falta de atenção, quanta falta de amor. Quando o Mestre Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo, não é à toa. É porque nós já temos a capacidade, a oportunidade de iluminar os caminhos de tantas e tantas pessoas. Vós sois o sal da terra, é para que aprendamos a temperar as nossas relações, podendo amar infinitas vezes, podendo errar nos momentos ainda que não estamos preparados, porque ainda não nos sentimos capacitados para. Mas em nenhum momento Jesus nos abandona. Em nenhum momento o Senhor da vida nos acha tão frágeis que já estava na hora de nós aprendermos, mas Ele nos dá oportunidades infinitas para que sejamos sempre melhores. Tomar a iniciativa do primeiro passo é fundamental. O mundo, o planeta tem nos exigido isso. Não é só acharmos que estamos reencarnados no planeta Terra, mas nós fazemos parte de uma dimensão muito maior do universo. Nós fazemos parte de uma dimensão muito maior do que apenas a nossa casa, do que apenas a nossa casa espírita, onde nós atuamos. Mas o nosso processo aqui, nesta existência, ele precisará ser muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Não podemos só ficar restritos ao nosso quadrado. Por isso, Hermógenes, no seu livro Canto Universal, ele vem dizer assim: pequena, bem pequena é a minha janela. Mas mesmo assim, é por ela que passa o solzinho morno da manhã e que lava os meus papéis sobre a mesa. Mesmo sem adorno, neste instante, por ela posso observar o muro branco,
apenas a sombra de uma árvore. A lagartixa que ergue a sua cabeça para encontrar o calor do sol. Exígua é a minha janela, porém, através dela, eu consigo ver todas as estrelas. E aí, posso perceber o quanto o cosmo é grandioso. E a minha janela é do tamanho exato da minha capacidade de me deslumbrar. Não podemos mais viver, às vezes, num espaço pequeno que nós delimitamos para que ele seja intitulado "Esta é a minha vida". O nosso espaço tem que ser maior, mesmo que o nosso caminho seja um pouco apertado. Mas quanta coisa, quanta consciência nós precisamos abrir para que, mesmo que exígua seja a abertura da nossa porta, mas ela tem espaço sempre para mais gente adentrar-se. E assim nós vamos observar que bela é a nossa vida. Como a história, no final da década de 70, quando numa cidadezinha do interior de São Paulo, 25 crianças saíram para fazer um passeio num ônibus escolar. O ônibus, então, se depara com um caminhão de cana e ali tem um acidente onde 18 das 25 crianças morrem instantaneamente. As mães, as famílias ficaram destroçadas diante daquele momento. Mas, ao final de 6 meses, 2 delas se encontraram na rua com uma das mães que também o seu filho havia partido naquele ônibus. E ela estava feliz, enquanto as 2 ainda se encontravam tão desiludidas da vida. E uma delas, então, pergunta: como você tem convivido com a perda do seu filho? Porque nós ainda estamos destroçadas. Ela disse: eu tinha tanto amor para dar a ele, mas eu consegui transferir. E agora, eu trabalho numa instituição de caridade, onde todo o amor que eu tinha para dar para o meu filho, eu consigo dividi-lo com várias e várias crianças. Foi o sentido que ela pôde dar à sua vida. Qual é o sentido que nós temos dado à nossa vida? O que é que nós temos feito dentro do nosso grupo familiar, de onde tudo inicia aqui na Terra? Como nós temos feito essas vinculações profundas com os nossos filhos, com todos os nossos familiares. Paulo então vem dizer: eu fico com o Senhor até o fim. Mostrando que, apesar das dificuldades pelas quais ele passou, ele em momento algum se desvinculou ou fraquejou diante da sua fé e da coragem de prosseguir junto ao Mestre. Mas nós ainda nos tornamos muito frágeis diante das dificuldades em que passamos. Um sustozinho já fragiliza a nossa fé. Uma ansiedade já nos torna inseguros. Não mantemos mais tanta fé. Mas a vida tem nos mostrado que Deus nos tem preparado caminhos essencialmente, minimamente perfeitos para que nós os encontremos e para que nós nos fortaleçamos diante das histórias da vida. E a vida tem nos mostrado que todos nós temos sido presenteados com verdadeiras gardênias brancas, só que não nos apercebemos das suas existências. Quantas coisas maravilhosas Deus nos tem preparado, e nesse processo da nossa renovação interior, quanto nós já nos temos conhecido, apercebido, retirado ilusões, e quantos de nós, os nossos propósitos têm sido mudados diante do aprendizado do nosso dia a dia. A doutrina espírita, através do eminente Allan Kardec, vem nos mostrar que esse aprendizado constante, ele é fundamental, porque nós não somos os melhores,
mas nós fazemos tudo para sermos bem melhores. Por isso, Kardec vem nos dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E, nesse sentido, para a nossa vida, um desses processos é o do autoconhecimento, do autoaprimoramento, de nós nos percebermos enquanto seres espirituais, porém, no momento, investidos de indumentária carnal, para que nos fortaleçamos diante desse aprendizado. O aperfeiçoamento nosso do dia a dia nos faz naturalmente encontrar esse aperfeiçoamento tão importante, tão fantástico e tão interessante. Moses era um criador, um jardineiro fantástico da cidade de Colônia, totalmente desprovido de beleza diante dos padrões do século XIX, que dirá diante dos padrões do século XXI. Ele tinha defeitos físicos, entre eles uma grande corcunda, mas Moses tinha umas mãos fantásticas para as flores e tinha uma voz muito interessante. Ele era encantado com uma aristocrata, uma jovem aristocrata, que passava todos os dias por aquela praça e sequer reparava em Moses. Moses, um dia, ficou sabendo que ela ficara noiva. E aí se encheu de coragem para falar-lhe sobre os seus sentimentos quando ela passasse numa próxima oportunidade. E então, ela assim passou. E ele a interpelou rapidamente, lhe pedindo 1 minuto de sua atenção. Ela olha despretensiosamente para aquele homem, até um pouco feio, e ele olha para ela e diz assim: quando Deus nos apresentou um ao outro para que pudéssemos nos reconhecer aqui na terra, tu serias totalmente desprovida de beleza, enquanto eu seria um homem forte e belo. Mas diante do amor que logo senti por ti, eu pedi ao Senhor da vida que trocasse os nossos papéis. Então, tu fosses a bela, enquanto eu seria aquele totalmente desprovido de beleza. Aquela jovem, então, se encantou com a voz de Moses, como se ela reconhecesse em algum momento aquele tom de voz. E a partir daquele momento, todos os dias, ela se sentava alguns instantes com Moses, que falava com ela, mostrava-lhe como ele plantava, contava-lhe histórias daquelas flores. E a jovem aristocrata, então, começou a encantar-se com Moses. E ele dizia-lhe que sentia que a sua missão aqui na terra era encantar o olhar das pessoas. 3 meses depois, a moça, então, a jovem aristocrata, desfaz o seu noivado para alguns meses depois se unir pelo matrimônio a Moses. Tiveram um único filho, o músico Mendelssohn, que traduz através das notas musicais momentos fascinantes de extrema beleza aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Quantas coisas boas e belas a vida nos tem proporcionado. Quanta beleza existe na nossa existência. Quanta gratidão por estarmos aqui neste momento, todos reunidos. Quanta gratidão de poder sentar e orar a Deus, pedindo por nós, pelos que nos são queridos, por tudo que já conseguimos desenvolver e pela capacidade que temos de sermos bem melhores do que éramos há algum tempo atrás. Quanta beleza a vida nos tem proporcionado. O momento atual de nossas existências nos pede um arregaçar de mangas para podermos amar, amar e amar, para podermos ter as melhores notas
no nosso calendário escolar que o Senhor da vida preparou no nosso retorno ao mundo espiritual. Amarmos e estendermos as mãos, verificarmos quais são as missões, o que precisamos desenvolver, prepararmos os nossos jovens, aqueles que nos chegam através do atendimento fraterno, por exemplo, para que eles possam perceber na vida algo muito maior. Dar-lhes a oportunidade da fé, a fé que transporta o grão de mostarda de um lugar para o outro, ou seja, aquilo que nós podemos levar ao outro para que ele seja melhor. Não existe nada que o Senhor da vida não nos proporcione, apenas às vezes nós somos muito exigentes com Ele. E aí nós dizemos, não adianta, já pedi tudo, já pedi tanto, mas nada me chega às mãos. Você ainda não está preparado para tal. O Senhor só te dá na medida certa, porque nenhum de nós tem além do que nos é proporcional, diante daquilo que nós já realizamos. E o Senhor da vida vem nos dizer ao coração, calma, que o seu momento chegará. Mas, entretanto, trabalhe, para que não sejamos aquele homem que Humberto de Campos conta, que veio preparado para desenvolver um grande trabalho no processo evolutivo das almas. Mas ele tornou-se um grande empresário. E ele sustentava, naturalmente, através de suas empresas, incontáveis famílias. Mas ele se esquecia de observar aqueles homens. Não tinha tempo para olhar a sua esposa, os seus filhos. Mas ele sentia na sua intimidade, nos momentos com Deus rápidos, ao cair da noite, antes de dormir, ele dizia, Senhor, eu sei do meu compromisso, mas assim que eu me aposentar, eu faço. E o tempo passou, os filhos se distanciaram, a esposa. Ele não tinha mais acesso aos seus empregados, porque os negócios aumentaram demais. E um dia ele disse para si mesmo, hoje eu me aposento. E assim o fez. E à noite, quando ele se dirigiu ao Senhor da vida, disse, meu Deus, eu não te prometi que eu ia trabalhar apenas para ti, chegou o momento. Agora eu sou um homem aposentado, a partir de amanhã, agora sim, a partir de amanhã eu vou me dedicar a todos aqueles que necessitam. E dormiu. E durante a noite, então ele foi visitado por alguém e que lhe disse, meu amigo, você parte ainda esta noite. Você não tem mais tempo. Será que é isso que nós estamos querendo para as nossas existências? Não termos mais tempo. Para estender a mão àquele que precisa. Para percebermos o que precisamos desenvolver. Para amarmos cada vez mais, sem esperar que a troca venha. Amarmos. Que talvez seja esse o grande feito de cada um de nós. Para que a desesperança, a insegurança, a falta de fé não tomem conta da gente. E o nosso coração debilitado, então, fique depressivo. O nosso coração chore, por não sabemos porquê. Eu ando tão chorosa ultimamente. É o seu coração pedindo a você, ame mais. Estenda os braços a quem precisa. Talvez já seja o momento de nós fazermos isso para que de noite um anjo não venha dizer-nos, não tens mais tempo. E a gente parte entristecido. Então que tenhamos essa fé, que nos alegremos diante da exígua janela do nosso quarto, para que possamos abrir e agradecermos a Deus por tudo o que Ele nos tem concedido. Acima de tudo, essa gratidão. E aí, para que nós tenhamos um sentido, para que nós possamos dar esse sentido maior às nossas vidas, possamos então dizer aquilo que o poeta anônimo escreveu. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam.
Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que no futuro que nos espera, nem sempre é muito fácil. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo que sabendo que com o passar do tempo, alguns vão se embora e outros nunca mais ouvimos falar. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, de reconhecer e de retribuir. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo não ama como eu gostaria. Que eu não perca a luz nem o brilho do olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão os meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca a beleza de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos. E que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela às vezes exige tanto de mim e eu acho que eu não tenho mais forças. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor, mesmo sabendo que muitas vezes ele poderá ser rejeitado. Que nós não percamos jamais a vontade de amar, a vontade de sermos felizes e proporcionarmos, acima de tudo, felicidade àqueles que necessitam e que precisam. Que nós não percamos a vontade de estender as mãos àqueles que nós percebemos que estão enfermiços da alma, enfermiços do coração, enfermos de uma palavra amiga ou de um abraço caloroso. Que nós não percamos a oportunidade de sermos a luz do mundo, que nós não percamos a oportunidade de sermos o sal da terra. Que nós coloquemos a luz, o lampião, acima da mesa para que possamos iluminar os caminhos de todos aqueles que se encontram perdidos, ou então são verdadeiros peregrinos tentando encontrar uma amiga que os possa proteger, dando-lhes um pouco de comida, dando-lhes um pouco de que beber e agasalhando-lhes o corpo enfermiço. Que nós não percamos a oportunidade de doarmos apenas, nem que seja apenas, um grão de alegria a todos aqueles que necessitam, porque cada um de nós é capaz de transformar o mundo. Que nós encontremos, na verdade, a iluminação interior, para que o significado que hoje temos que dar às nossas vidas se torne grandioso, não para que seja observado pelos outros, mas grandioso diante da providência divina, que permitiu mais uma vez que tivéssemos esta oportunidade reencarnatória, a fim de podermos desenvolver e ajudar no exercício do amor, o sentimento maior, o sentimento que rege todos os mundos em todo o universo. A todos, muita paz.